Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. No vídeo de hoje é o grande conflito, a lição 3, que tem como tema: a luz brilha na escuridão. Mas antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus na lição da Escola Sabatina, o grande conflito. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos a lição do grande conflito. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, Pai. Pai querido, abençoe os inscritos desse canal e abençoe as pessoas que vão se inscrever também, Senhor. Perdoe os nossos pecados, porque o Senhor conhece o nosso coração. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, vamos à lição, o grande conflito. A luz brilha na escuridão. Jesus respondeu o verso para memorizar. Ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. João 12:35. No Apocalipse, o diabo é retratado como um dragão e como uma serpente, em Apocalipse 12:9. Ele é um dragão porque deseja destruir o povo de Deus. Uma serpente porque usa todas as suas mentiras para enganá-lo. Nos anos após a morte de Cristo, milhares de pessoas foram torturadas, jogadas a leões e queimadas na fogueira pelo Império Romano, por se recusarem a adorar as divindades do Império diante do castigo cruel. Muitos permaneceram fiéis ao Evangelho, continuou a se espalhar e a igreja cresceu. Com resultado, Satanás mudou sua estratégia. Muitos pagãos foram batizados, mas sem instrução completa na verdade bíblica. O erro inundou a igreja à medida que os líderes misturavam as verdades das Escrituras com os costumes populares. O quarto e o quinto século foram uma época de concessões, quando prelados da igreja misturaram as práticas pagãs com ensinamentos cristãos. No entanto, nos momentos mais difíceis, Deus esteve com seu povo. Eles encontraram Jesus, o caminho, a verdade e a vida, e pelo poder do Espírito Santo ficaram firmes diante da pressão esmagadora para renunciar às suas convicções. Eles foram leais à vontade de Deus e defenderam com bravura a verdade de sua palavra. Parte de domingo. Concessões à estratégia sutil de Satanás. Pergunta 1. Qual é a diferença entre o caráter de Jesus e o de Satanás? Vamos ver aqui. O que Jesus diz é verdade, porque ele é autor da verdade, qual procede de um Deus sábio, amoroso e onisciente, que é o fundamento da realidade e da verdade. Por outro lado, Satanás é mentiroso e pai da mentira. Ele usa enganos, desinformação e distorções da verdade para desviar o povo de Deus. Ele enganou Eva no Éden, mudando a verdade, criando dúvidas e negando abertamente o que Deus havia feito. A declaração de Satanás, é certo que vocês não morrerão, foi uma contradição das palavras de Deus. Ao longo dos séculos, Satanás tem usado a mesma estratégia. Ele mina a confiança na palavra de Deus, contradiz a vontade divina revelada, altera as Escrituras e às vezes cita a Bíblia de forma errônea quando lhe é conveniente. Pergunta 2. Leia Provérbios 23, João 17 e 8:32. Que semelhança vemos nesses textos sobre a verdade das Escrituras? Qual é a mensagem central? Satanás bem sabia que as sagradas Escrituras habilitariam os homens a discernir seus enganos e resistir ao seu poder. Foi pela palavra que o Salvador do mundo resistiu aos ataques dele. Diante de cada investida, Cristo apresentou o escudo da verdade eterna, dizendo: está escrito. Para Satanás manter o seu domínio sobre os homens e estabelecer autoridade humana, deveria conservá-los em ignorância.
com respeito às Escrituras. A Bíblia exaltaria a Deus e colocaria o ser humano finito em sua verdadeira posição. Portanto, suas sagradas verdades deveriam ser ocultadas e suprimidas. Essa lógica foi adotada pela Igreja de Roma. Durante séculos, a circulação das Escrituras foi proibida. Sacerdotes e prelados, sem escrúpulos, interpretavam seus ensinos de modo que favorecesse suas pretensões. Assim, o chefe da Igreja veio a ser quase universalmente reconhecido como o vigário de Deus na terra. Parte de segunda-feira. Lobos vorazes. Leia Atos 20, do 27 a 32, que advertências específicas o apóstolo Paulo deu aos líderes da igreja de Éfeso a respeito da apostasia vindoura. O propósito do conselho de Paulo era preparar a igreja para o que estava por vir. Nessas passagens, ele descreve sua grande preocupação. Ele disse: depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Em outras palavras, os crentes enfrentariam perseguição feroz de dentro da igreja. Paulo declarou: até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Heresias entrariam na igreja. Falsas doutrinas substituiriam verdades divinas. Práticas pagãs prevaleceriam no quarto e quinto século. Concessões foram introduzidas furtivamente na igreja cristã, sendo o avanço da missão justificativa mais provável, mas o terrível resultado foi um afastamento das verdades da palavra de Deus. Pergunta 4. Leia 2 Tessalonicenses 2, do 7 a 12. Como o apóstolo Paulo descreveu a apostasia vindoura, a que características eles deviam estar atentos. Paulo disse: o ministério da iniquidade já opera, e significativo que, mesmo nos dias do apóstolo, houve um afastamento gradual da verdade a respeito da obediência à lei de Deus. Esse afastamento aumentaria nos séculos posteriores. Em oposição ao segundo mandamento, ídolos foram introduzidos no culto cristão por milênios. Os ídolos estiveram na vanguarda das religiões pagãs para tornar o cristianismo aceitável aos pagãos. Divindades pagãs foram chamadas de santos. O domingo, dia de adoração ao Deus Sol, foi adotado como dia de adoração cristã, em honra da ressurreição. Esse falso dia, não sancionado na Bíblia, prevalece ainda hoje. Então, que dia que Deus criou e santificou? Foi o sábado, não foi o domingo. O domingo foi o dia que Jesus ressuscitou. Jesus jamais santificou o domingo. Se você ler na Bíblia e ver, você não vai encontrar uma passagem falando que o domingo foi santificado. O que foi santificado foi o sábado, não foi o domingo. Protegidos pela palavra. Terça-feira. O que nos protege contra os enganos de Satanás? João 17, verso 15 a 17 e Atos 20, 32. A Bíblia é a revelação infalível da vontade de Deus. Ela apresenta o plano do céu para a salvação da humanidade. Uma vez que toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus, não apenas partes, ou algumas partes mais do que outras. Toda a Bíblia deve ser aceita como a palavra de Deus. Caso contrário, a porta estará escancarada para o engano. A Bíblia revela o amor de Deus, a luz do grande conflito, expõe as ilusões satânicas e revela seus enganos. O diabo odeia a palavra de Deus e tem feito todo o possível ao longo dos séculos para destruir sua influência. Afinal, o que saberíamos sobre o plano da salvação sem a Bíblia? Quando entenderíamos sobre o nascimento, a vida, os ensinos e o ministério de Jesus? Sem as Escrituras, como entenderíamos a profundidade do sacrifício de Cristo, a glória de sua ressurreição, o poder de sua intercessão e a majestade do seu retorno?
Essas verdades cruciais são reveladas, ensinadas e enfatizadas na Bíblia. Somente ela deve ser o padrão supremo e definitivo para a compreensão da verdade. Portanto, devemos lutar contra toda tentativa de minar sua autoridade ou inspiração, inclusive daqueles que professam amor à Bíblia, mas lançam dúvidas sobre ela de forma sutil, tragicamente, por meio dos avanços do pensamento moderno. Teólogos e cristãos se concentram tanto no lado humano das Escrituras que a Bíblia se torna a palavra do homem, em vez da palavra de Deus. Alguns aumentam que a Bíblia são os escritos de reis, pastores, pescadores, sacerdotes, poetas e outros que compartilharam suas concepções acerca de Deus, da natureza e da realidade da melhor forma que, em sua época e lugar, as compreenderiam. Se isso fosse verdade, por que ainda nos importaríamos com o que essas pessoas pensavam? Ou porque suas crenças seriam a nossa esperança na eternidade? Parte de quarta-feira. Raciocínio humano separado das Escrituras. O Espírito Santo opera através de nossa mente. Ele nos convida a explorar os mistérios do universo. No entanto, a clareza e agilidade do raciocínio humano é incapaz, por si só, de descobrir as verdades das Escrituras. A verdade não é uma questão de opinião humana, mas uma questão de revelação divina. Pergunta 6. Qual é a estratégia satânica do engano? Provérbios 16, 25, Juízes 21, 25, Isaías 53, 6. Um dos enganos mais eficazes do diabo é nos levar a crer que o raciocínio humano, sem a ajuda do Espírito Santo e sem base da palavra de Deus, é suficiente para entender a vontade divina. Pode haver um caminho que pareça certo para nós, ou mesmo para culturas inteiras, mas pode ser totalmente errado aos olhos de Deus. Alguns anos atrás, minha esposa e eu decidimos fazer uma trilha na floresta, perto do hotel em que estávamos. Tenho facilidade com direções. Depois de caminhar por cerca de 1 hora, estava bem confiante de que era capaz de encontrar o caminho de volta com pouca dificuldade. Mas logo descobri que estávamos perdidos. O sol estava se pondo e eu temi o pior. Felizmente, encontramos outros caminhantes que conheciam o caminho. Estávamos pelo menos 8 quilômetros fora do percurso, mas próximo de uma estrada principal. Como o carro deles estava estacionado nas proximidades, eles nos ofereceram uma carona para o hotel. Descobrir alguém que conhecia o caminho e que podia nos levar de volta fez toda a diferença para nós. Deus não nos deixou sozinhos em nossa jornada da terra para o céu. O Espírito Santo nos indica as sagradas Escrituras que nos conduzem para casa. Verdade e erro, certo e errado, bem e mal, só podem ser corretamente entendidos à luz da palavra de Deus. Aquilo que contradiz Deus e sua palavra é erro, e o erro é sempre perigoso. O que está em harmonia com Deus é a verdade e a bondade. Como é importante que façamos da palavra de Deus nosso árbitro final da verdade e da moralidade. Então a palavra de Deus tem que ser o nosso árbitro tem que ser a nossa verdade. A palavra de Deus nos mostra o caminho que devemos seguir, que é o caminho de Deus. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Quinta-feira, batalha pela mente. Pergunta 7. De acordo com Paulo, quem cegou o entendimento dos incrédulos? Como o entendimento pode ser aberto? Quem está por trás das obras das trevas? Quem lidera a obra da luz? 2 Coríntios 4, 3 a 6. A palavra grega para entendimento nessa passagem é noema. Significa literalmente percepção ou capacidades mentais. O comentário bíblico adventista do sétimo dia esclarece:
A batalha entre Cristo e Satanás é pela mente do ser humano. A principal obra de Satanás é cegar ou obscurecer a mente das pessoas. Ele as afasta do estudo da palavra de Deus ao transtornar os poderes da mente por meio dos excessos físico e mentais. Ocupa a mente com coisas da vida e apela ao orgulho e exaltação pessoal. Os perdidos não eram incapazes de conhecer a verdade. O problema foi que eles não se interessaram em conhecer. Muitos tiveram oportunidades de conhecer a verdade, mas escolheram não crer, e Satanás cegou seus olhos. O reino de Satanás é de trevas. O Evangelho é o único meio pelo qual os métodos e enganos diabólicos podem ser expostos e pelos quais as pessoas conseguem enxergar o caminho das trevas para a luz. A essência da mensagem do Novo Testamento é a vida, morte e ressurreição de Jesus. Ele está no coração do Evangelho, é ao centro das Escrituras. Toda a Escritura testifica dele, em São João 5:39. Pergunta 8. Pergunta 8. Leia João 1:4, 5, 9 e 14. Como esses versos descrevem Jesus? Nos primeiros séculos, os crentes do Novo Testamento estiveram comprometidos com Cristo como aquele que foi a luz nas trevas. Eles foram redimidos por sua graça, transformados por seu poder e motivados por seu amor. Nem a morte quebrou a lealdade deles a Cristo. Eles reconheciam os enganos do diabo através da luz do Evangelho. Cristo sempre teve pessoas que, por sua graça, defenderam a verdade. Nesse tempo, a luz do amor, da graça e da verdade de Cristo brilhou através das trevas. Então, nós vimos aqui que a palavra de Deus é a verdade. Que a palavra de Deus mostra os enganos de Satanás. Mas para você saber, você tem que examinar as Escrituras, porque as Escrituras falam de Jesus. As Escrituras mostram os enganos de Satanás. Então essa foi a lição de número 3 do grande conflito. Que Deus abençoe vocês. Que vocês se inscrevam no meu canal da Bíblia Ouvindo a Voz de Deus, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. E até meu próximo vídeo. Tchau!